Pesquisa inédita feita pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e também pelo Datafolha mostra que milhões de brasileiras não priorizam e não tratam da saúde sexual e reprodutiva. Bom, e por isso, para falar sobre essa pesquisa, eu recebo hoje o Dr. César Fernandes, que é ginecologista, obstetra e presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado pela presença. Então, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente um pouquinho, falando um pouquinho de números dessa pesquisa, quantas mulheres aí participaram e o que motivou a realização desse mapeamento aí da saúde e da sexualidade das brasileiras. Perfeito. Nós, da FEBRASGO, nós representamos institucionalmente todo o ginecologista e obstetra brasileiro. Nós representamos a Associação Médica Brasileira nesse universo das especialidades médicas. Nós que conferimos o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Nós sempre tivemos um trabalho muito denso sendo feito na educação continuada desses especialistas, em prover conhecimento, em melhorar a assistência à mulher, que é feita em geral por esse profissional. Mas pouco nós interagimos com a sociedade, então nos sentimos devedores de entender melhor o que se passa no Brasil com a expectativa que a mulher tem da assistência que ela recebe, especialmente em relação à sua sexualidade, aos seus aspectos reprodutivos, e ver como se dá esta relação entre este profissional, ginecologista, obstetra, na visão dessa mulher, se ela se sente acolhida, se ela se sente respeitada e se ela acha que o atendimento que ela está recebendo é o atendimento que está em sintonia com as suas expectativas. Para isso, então, nós contratamos um instituto, que é o Instituto Datafolha, um instituto sério de pesquisa, para que essa pesquisa pudesse representar exatamente o pensamento da mulher brasileira. O Instituto Datafolha foi a campo nas diferentes regiões do país, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Norte, Sudeste e Sul, construiu uma amostra que pudesse ser representativa do pensamento mediano da mulher brasileira. Com uma margem de erro de mais ou menos 3% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. E, portanto, os dados que a gente obteve nos mostram claramente como está esse atendimento nos dias atuais. E o que chamou mais atenção, doutor, no resultado dessa pesquisa? O que me chamou mais atenção e que talvez mais nos envaideça como especialista, não posso deixar de fazer esse registro, é que esse profissional ginecologista e obstetra é muito bem aceito, não é, pelas mulheres do Brasil. Cerca de 85% dessas mulheres entendem que esse profissional é o gestor da sua saúde. Seria mais ou menos como perguntar ao acaso na rua para qualquer mulher quem é o seu médico. Invariavelmente, na imensa maioria das vezes, ela vai responder que é um ginecologista obstetra. Não apenas para os cuidados próprios dessa especialidade, como é assistência ao pré-natal, assistência ao parto, tratamento das doenças ginecológicas, mas para a sua saúde de um modo geral. Quando essa mulher tem um problema outro de saúde fora da esfera ginecológica obstetra, ela elege o ginecologista como seu médico de atenção básica. E o curioso e o bom dado é que isso se faz nos diferentes segmentos de atenção, né? Tanto no segmento privado, aquela mulher que paga por esse atendimento, como aquela mulher que está no sistema de saúde suplementar, né, os convênios médicos de saúde, e também é importante que se registre no sistema único de saúde. O sistema único de saúde, no que diz respeito à sua atenção básica, é feita pelos municípios. Então, é muito apropriado que estejamos aqui na TV Câmara, porque é o município que promove essa assistência básica de saúde. E as mulheres estão satisfeitas nesse atendimento, inclusive no Sistema Único de Saúde. A gente sempre fala mal do Sistema Único de Saúde, mas no que diz respeito ao atendimento da mulher pelo ginecologista obstetra, 8 em cada 10 estão muito satisfeitas. E por que grande parte aí, ou se não a maioria dessas mulheres, doutora, apesar dessa boa avaliação, não priorizam ou não tratam, né, da saúde sexual e reprodutiva como deveriam? Esse é o dado preocupante da pesquisa, né? Nós temos ao redor de 5% das mulheres no Brasil que não vão ao ginecologista. 5%, alguém fala, mas 95% vão. Se nós jogamos esse percentual para o número absoluto de pessoas num país gigantesco como o nosso, né, com a população feminina predominante, nós estamos falando de aproximadamente 5 milhões de mulheres. E existem mulheres que vão
raramente, não seguem a periodicidade recomendada de consultas com esse especialista. Né? Elas vão raramente, a cada 2 anos, 3 anos ou mais. Né? Esse percentual, somando esses 2 percentuais, nós temos um número expressivo de mulheres, mais ou menos 20 mulheres que não estão adequadamente assistidas ou não estão assistidas pelo seu ginecologista e obstetra. Ao que essas mulheres, por que essas mulheres, o que essas mulheres dizem? Por que não ir ou ir raramente? É que elas têm a noção de que elas estão bem, estão saudáveis, algumas se sentem envergonhadas de ir ao ginecologista, e por essa razão elas então entendem, têm um entendimento próprio de que não devem ir ao ginecologista. Mas é importante dizer que boa parte das doenças graves tem uma evolução inicial muito silenciosa. Dou um exemplo clássico que as mulheres entendem bem, o câncer de mama. O câncer de mama, até que ele evolua a uma situação clínica em que a própria mulher, ao palpar a sua mama, identifica um nódulo e aquilo vem a ser um câncer de mama, isso já tem 10 anos de evolução. Ele podia ser diagnosticado muitos anos atrás, através de exames de imagem que hoje a rede pública dispõe. Então, é muito importante que as mulheres, né, vão ao seu ginecologista. 80% das mulheres vão ao ginecologista, mas tem lá um percentual muito triste, né? É muito impactante de 20% das mulheres que não vão ou vão com a periodicidade não apropriada na consulta ao ginecologista. Tem uma idade ideal, doutor, para fazer as mulheres, essa primeira consulta? É curioso, a sua pergunta é curiosa porque mostrou que as mulheres têm a sua primeira consulta na média aos 20 anos de idade. Nós estamos lembrando que uma menina fica mocinha aos 12 anos de idade, ela começa a menstruar entre 12 e 13 anos de idade, seria recomendável que elas fossem muito antes, né? Que elas fossem, mesmo antes de ter a sua primeira menstruação, para receber educação sexual, educação sobre função menstrual, para que tivessem orientação sobre iniciação sexual, para fazer uma iniciação sexual segura, para evitar as doenças sexuais transmissíveis, para fazer a vacinação. Hoje você tem vacinação, por exemplo, contra o HPV, que deve ser feita em todas as meninas entre os 9 e 13 anos de idade. Pode ser feito depois também, mas o recomendável é que se faça entre 9 e 13 anos de idade. Então, as mulheres vão mais tarde e só vão, na maioria das vezes, porque tem ou uma suspeita de gravidez, então elas vão ao médico, a menstruação não veio, elas querem saber se está grávida, ou porque tem algum problema ginecológico. Não vão na primeira consulta, em boa parte das vezes, pelos aspectos preventivos, educativos, e o ginecologista tem um papel importante em relação à prevenção e à educação. Agora, só fazendo uma correção, eu falei aqui em determinado momento que talvez a maior parte das mulheres não priorizam a saúde sexual, não, como o doutor bem disse aqui, apenas em torno de 5% das mulheres, né, doutor? E de que forma o grau de escolaridade, o socioeconômico, acaba influenciando nessa questão também? Porque a gente sabe que tem uma disparidade muito grande nesse quesito no país, né? O grau de escolaridade, a interiorização das populações, né, as populações que estão nas capitais e as populações de classe social mais favorecida e as que têm melhor nível intelectual, essas mulheres têm mais consciência. A pesquisa mostrou isso, né, que essas mulheres procuram com mais assiduidade por cuidar de saúde, né, procuram por aspectos preventivos. E à medida em que a gente fica mais distante, em que o acesso fica mais prejudicado, ou que elas não têm noções básicas de saúde, né, o acesso é mais difícil e elas então não têm a assiduidade necessária. O que nos remete a uma obrigatoriedade de que educadores, de que governo, né, gestores públicos, nós médicos, né, nós temos um papel de educar essas pessoas, né, e de fazer com que o acesso se torne fácil para essas pessoas, né? De que elas tenham muito próximo de suas residências uma unidade básica de saúde onde possam ser atendidas por esse profissional. Para a gente encerrar, doutor, o que as mulheres consideram aí mais importante nessa relação médico-paciente? A pesquisa também abordou essa questão. O que as mulheres esperam desse profissional que tem uma relação muito próxima das suas pacientes, né? Muito próxima no ambiente público, falei agora do SUS, elas estão satisfeitas com o SUS, no ambiente privado e no ambiente de saúde suplementar. O que elas querem? Que esse médico seja um médico acolhedor, que respeite as suas queixas, né? Que seja um médico resolutivo, que as examine apropriadamente e que peça os exames necessários, né, para evitar agravos de saúde, que ele forneça informações de boa qualidade para que ela possa fazer uso no seu cotidiano e que ele seja fundamentalmente um indivíduo que acolhe, respeitador.
E é isso que me envaidece, né? Porque o ginecologista obstetra vem sendo muito demonizado por muita gente, né? Essas questões de dificuldade na assistência obstétrica, a violência obstétrica, né? Quando você fala violência obstétrica, as pessoas confundem com violência do obstetra. O obstetra é o médico, né? Violência obstétrica é violência contra uma mulher grávida, né? Que pode ser feita por um taxista, pode ser feita por um porteiro de hospital, pode ser feita por uma enfermeira, pode ser feita por um médico, né? Mas a violência obstétrica tem que ser jogada no colo do médico como se ele fosse o único responsável por isso. Mas as mulheres não acham isso, porque 90% das mulheres estão satisfeitas com o atendimento ginecológico. Quando você pergunta para uma mulher, quem a senhora gostaria que fizesse seu parto? E aí você dá as opções para ela. Ela responde 90% que queria um médico da sua confiança, 50% que queria uma doula, quase 50% que queriam uma enfermeira. E aí é uma inversão. Doula é muito bom, é muito útil, pode oferecer suporte emocional, mas doula não faz parto. Quem faz parto é enfermeira ou médico, não é? Então, eu acho que isso vem trazer para nós um conforto, e acho que nós precisamos divulgar isso, porque esse é um profissional muito importante para a assistência público-privada, e ele tem que ter, para ele é muito bom ter essa consciência de que ele está fazendo o seu trabalho com muita nobreza e com muita aceitação. Tá certo, doutor. Queria agradecer a participação do doutor César Fernandes, ginecologista, obstetra e também presidente da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.